Ele tá no rebeldia. Eu tô curioso. Porque a arbitragem gera rebeldia e o resultado gera alegria, vamos saber. Mas a arbitragem te gerou rebeldia hoje? Ficou bravo com a arbitragem? O que você achou da arbitragem? Eu achei a arbitragem lamentável hoje. E você? Não, padrão. Não? Não é padrão. Foi lamentável? Eu vou te ouvir na sequência, o povo vai te ouvir na sequência. Vamos ouvir primeiro o Zubeldia. Na média do Brasil. Isso. Sobre os acréscimos no final do jogo, o juiz acabou dando 13 minutos. Se isso, na sua opinião, acabou contribuindo para 13 minutos. 13 minutos para um jogo. Creo que es la primera vez que lo veo aquí. Eu 13 também. minutos. Mamita. Y que no. Quiero felicitar a nuestros torcedores, ¿no? Está bien dicho. A nuestra hinchada. Cuanto más difícil estaba el juego, más alocado, más nos empujaron. Ya el primer tiempo digo, pucha, 70 y pico % de posesión. Prácticamente no podían pasar mitad de cancha. Digo, esto no es Brasilerao. Yo pensaba, no, esto no es Brasilerao. Brasilerao es más... y bueno, después el segundo tiempo entendí. Esto sí es el Brasilerao, dije. Casi me agarro un ACB. Pero bueno, es así, ¿no? Hicimos un gran primer tiempo y con sensaciones de poder hacer el segundo. Y en el segundo tiempo pudo haber pasado cualquier cosa. Nos podrían haber empatado, podrían haber ganado. Podríamos haber ganado nosotros por un gol más. Erramos 4 o 5 goles bastante claros también. Una locura. Muy buen primer tiempo. De lo mejor. Lo disfruté. Y un segundo tiempo con un montón de acontecimientos que lo volvió un juego loco. Y bueno, pudimos sacarlo adelante. Valioso 3 pontos. É verdade, nós tivemos 2 tempos distintos. No primeiro tempo nós tivemos alguma dificuldade de encaixe de marcação. Com isso, nossa linha defensiva baixa um pouquinho mais e cria mais situações de perigo no nosso gol. No segundo tempo, nosso time incorporou mais, entendeu melhor o jogo e a partir das trocas, logo desde o início o time já se comportou bem, a partir das trocas melhorou bastante e nós não conseguimos empatar ou virar o jogo por detalhe mesmo. Muito bem, lembrando que ali o Alexandre Mendes falou em coletiva porque o Renato está doente, né? Gripado e tal, e não ficou no banco para comandar o time do Grêmio hoje, que perdeu mais uma, se mantém na zona do rebaixamento, e contrapartida o São Paulo entra no G4. O Lagabeira, sabia? O Lagabeira? Gabeira, o Renato só chama ele de Gabeira. É mesmo? Rio de Janeiro. E tem a ver com o Gabeira mesmo, Fernando? A gente vai falar sobre o jogo. É? Agora fiquei curioso. Depois você me conta? No final do linha de passe. Então tá bom, tá prometido para o final do programa. Mas o Vitor Birner vai falar porque o primeiro assunto foi a arbitragem. Tem vários assuntos aqui para falar do São Paulo, mas o primeiro foi a arbitragem. Mas pelo jogo ou pela arbitragem? O Zubeldia começou ali a coletiva pela arbitragem. Porque o Pedro disse que é padrão. A arbitragem atrapalhou o jogo. Porque nesse acréscimo de 10 minutos que viraram 13 minutos, certo? Isso. A gente teve uma expulsão do Igor Vinícius. Quando faltava 1 minuto e meio, mais ou menos. Isso. Por isso que até aumentou o tempo. 3. A gente teve o cartão amarelo para o Ferreirinha, porque ele caiu ali em cima da bola e tal, foi lá e deu o cartão amarelo. E tivemos ali um jogo que... Sim, mas para mim não teve o menor sentido os 10 minutos de acréscimo, e foi justamente nesse acréscimo exagerado que a coisa começou a ficar complicada para o árbitro. Olha aí, então as imagens. Vamos lembrar que o Zubeldia estava muito incomodado com a arbitragem do último jogo. Né? Contra o Atlético Mineiro, o gol do Paulinho. A falta marcada no lance, sim. A falta que não houve. Tem outros incômodos na temporada, né? Tem o incômodo na expulsão do Carlos Miguel no Clássico e Itaquera. Foram jogos muito grandes. Teve isso. O São Paulo, um jogo do Atlético fora, nesse é uma sequência, o jogo Itaquera. O São Paulo reclama internamente também do jogo contra o Vasco, né? De 2 lances ali, a goleada. Mas ali o São Paulo jogou muito mal. Só que eu acho que o time joga mal e a arbitragem errar não são coisas que eu necessariamente conecto. Porque aqui se tem um discurso, aqui que eu falo em geral, o time jogou mal. Então isso justifica o erro do árbitro. Não justifica o erro do árbitro. A única coisa que torna o futebol não foi feito para ser justo, tá? Futebol foi feito para ser cruel. Essa é a essência do jogo, é um jogo. Não é uma conta matemática que você soma e o resultado é sempre igual. Então, a partir do momento em que as decisões do jogo ou o resultado do jogo tem influência ou o jogo fica mais difícil por conta de uma arbitragem, esse jogo é injusto. Mesmo que o time tenha ganhado,
tenha sido o time que mereceu ganhar. O jogo se torna um jogo injusto. É o caso de hoje? O jogo de hoje foi um jogo injusto. Jogo injusto. O Grêmio podia ter empatado? Podia ter empatado. Merecido. Por quê? Por que não empatou? Não, sim. Incompetência na finalização. Tá. Incompetência. O Botafogo e Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras podia ter feito gol. O Botafogo podia ter feito foi gol. 1-0 foi injusto? Não foi injusto. Não foi injusto, é verdade. Porque o goleiro pega, o atacante erra. Porque isso pertence ao jogo. É eficácia que o Abel fala. Agora, Como o Grêmio, como o São Paulo também não teve por eficácia exemplo, para ampliar o placar. Esse árbitro que foi teve tão chance. mal no jogo que quando ele dá o amarelo pro Igor Vinícius, Ele nem sabia. ele não lembrava que ele tinha dado outro. Senão não teria dado. Não teria dado o cartão. Eu concordo, isso eu concordo não com teria você. dado o cartão. Concordo com você. E depois o São Paulo foi lá e cozinhou a bola um pouquinho lá perto do escanteio, um tempo inteiro ali e tal, não sei o quê. E era um lance que para cobrar um escanteio, certamente ele teria dado o amarelo, só que como ele deu o amarelo antes, que ele não era para dar, que não teria dado, ele não dá o amarelo. Perfeito. Ou seja, é o jogo, é o árbitro sendo engolido pelos seus próprios erros no jogo. Os 13 minutos, diante do que aconteceu, estão muito longe do padrão do Campeonato Brasileiro. Muito longe. Muito longe, muito longe, muito longe. Não Para justifica. 5, 6 minutos ali e tal, acabou, segue o jogo, ele deu 10 de cara. 10 de cara. E eu entendo o Rubem Dia, ele tá desfrutando, né, da loucura, é o termo exato, que é o futebol brasileiro. Eu sempre tiro sarro, Pedro Zupac. De mim? Não, você não. Quando o técnico estrangeiro vem para cá e começa a acontecer as coisas, eu sempre tenho a minha frase clássica. Bem-vindo ao futebol brasileiro. Ele até quis tomar uma cerveja ali. Então você está concordando comigo que hoje a arbitragem seguiu o padrão. Não seguiu. Show de horror. Não seguiu. Não se dá 13 minutos diante do que aconteceu. Seguiu o padrão a partir do nenhum momento que jogo ele no é Campeonato ruim. Brasileiro. A arbitragem em muitos jogos. Não, mas isso não é padrão. Ruim não é tudo ruim. Tem ruinzinho, muito ruim. A arbitragem foi horrorosa. Falar de critério, o Zubeldia falou que foi horroroso. Você nunca tem alguém que acaba, olha, parabéns à arbitragem hoje. Não é bom ou mal. Tem nível. Tem graduações de ruindade. de ruim. Mas tá sempre Tamanhos de flutuando erros, no tipos muito de ruim, erros. ruim. Hoje, por exemplo, marcaram um pênalti pro Vasco. Calma, a gente vai chegar lá, calma. Não, pelo amor de Deus. Então, ruim também. Não ruim. É a média. Não A é média ruim, é aquilo não é ruim, aquilo é muito pior do que ruim. Mas, é muito pior do hoje que ruim. não teve zero impacto da arbitragem no resultado. O resultado do jogo não teve impacto de arbitragem. E o São Paulo correu Então risco. tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu não tô questionando o resultado, você não percebeu? Eu tô falando sobre a arbitragem. Eu não tô, é isso que me incomoda. Eu não necessariamente vou misturar essas coisas. Ele perguntei pra ele, você quer que eu fale do jogo ou da arbitragem? Da arbitragem. Eu estou falando da arbitragem. É isso. Não é porque foi mal, porque ganhou, foi porque. Não, estou falando da arbitragem. Esse nível de arbitragem não pode acontecer. O cara não pode errar o cálculo do tempo de um jeito como esse. No acréscimo. Isso não é uma coisa tão assim. Algumas coisas no Brasil têm algum padrão. Algumas coisas, poucas. Por exemplo, o jogador vai por cima, pega o adversário com muita força, provavelmente vai ser expulso. Tem lance que não foi expulso já, mas a maior parte das vezes será expulso. Né? O jogador foi lá, fora do lance de bola e deu uma cotovelada. Quase todas as vezes o cara vai ser expulso. Tem algumas coisas no mísero, minúsculo, irrisório padrão do futebol brasileiro que se segue algum padrão. Esses 13 minutos foram totalmente fora do padrão. Não influenciaram no resultado. São Paulo ganhou o jogo. Perfeito. Mas... Teve próximo de influenciar. Nossa. Teve muito próximo. E sabe o que é o pior? O futebol é tão cruel, é tão contraditório, apesar das pessoas não gostarem disso, que o fato do time ter sido prejudicado, do jogo ter aumentado, do Igor ter sido expulso e etc., tornaram tudo isso, pelo que você viu na redação, a vitória para o São Paulo. Uma vitória épica. Épica. No jogo que ganhar do Grêmio na atual situação, é importante, que o torcedor gosta de ganhar, mas não teria essa carga emocional que teve, exatamente porque o árbitro tornou o jogo mais emocional. Inclusive o jogo terminou numa finalização do Grêmio. Valoriza a vitória do São Paulo. Tempo, o Grêmio poderia ter virado. Mexido, exatamente. Isso tornou a vitória Isso também acho, não é só dramática, arbitragem. mais do que Também, os mas acréscimos. Porque os- o São Paulo fez os um primeiro acréscimos tempo muito bom. O primeiro tempo do São Paulo foi um nível de intensidade Muito bom. altíssimo. E o O São Grêmio Paulo entrou no engoliu o